puder falar um. Oi, bem-vinda, Magda. Que bom ter você aqui. Se Kátia puder dar uma palavrinha, assim, duas frases, Kátia, sobre a última experiência do Colégio Internacional de Terapeutas, que a Kátia acaba de viver lá em. Ai, como é que chama lá? Em Monte Crista. Não, Monte Tá, em Jaguaruna. Em- Jaguaruna. Irene, bem-vinda. Ah, agora, conta uma coisinha só, gente. Jaguaruna, para quem não sabe, é um monte que tem lá em Jaguaruna, que é no interior do interior de Floripa. Manuel conhece? Não, Manuel. ainda não. Ainda não. Tem Ah, a pousada Monte Crista, é uma pousada que foi criada, inclusive, e com a participação ativa do Patrício e da Janete. Eles tinham casa lá, inclusive eles moravam, é um espaço onde tem várias pessoas que têm casa, que moram ou que vão de tempo em tempo, e é um espaço aos pés de uma montanha chamada Monte Crista. Fica no norte de Santa Catarina, perto de Joinville, que é uma cidade já mais conhecida de todos pela tradição joinvilense da dança e das flores. A Casa City 1 de Florianópolis fez um retiro lá, que foi uma coisa de bênção, com aquele rio de águas cristalinas, e tem contos que a terra do Monte Cristo é a terra oca. Existe um livro, inclusive, que fala sobre seres que vivem nessa montanha. Mas o nosso retiro foi recheado de momentos sublimes, é, caminhando numa peregrinação assim, né? Conduzimos dentro das 10 orientações do CIT, sem expor exatamente as orientações a terapeutas e não terapeutas que fizeram parte do momento. Assim, foi um retiro baseado no silêncio, nas vivências diversas de acordo com cada terapeuta. Foi uma coisa linda, gente. Muito obrigada, Luz. Oi, Acho que Irene, Magda, Gelsi, Luísa, delícia vê-las aqui. e Luísa, Gelsi, a Kátia estava contando um pouquinho de como é que foi o encontro da Casa um do City lá de Santa Catarina, que foi lá no Monte Crista. E esse é um lugar muito abençoado, né, Kátia? E eu fiquei pensando que, assim, para o próximo ano, a gente podia já envolver todo mundo. Eu não pude ir, porque eu estou com uma outra viagem grande marcada, não deu muito certo. Mas cheguei a falar com a Lorena e com o Jairo, de que, assim, no futuro, podemos ir todos, Vamos, vamos sim. a inteira. É uma coisa bem boa. Exato. Gente, eu não quero é uma demorar. honra, vai ser uma honra recebê-los todos aqui conosco, assim, e no Monte Cristo é, é imemorável estar presente lá. Quanto tempo de Florianópolis, Kátia? Dá 3 horas 3 horas, né? de carro, sim, 3 horas. De Mas tem avião, voo direto para Joinville. 40 minutos. É mais perto de Joinville. Porque Oi. eu fui num outro encontro com o Jean-Yves Leloup e mas você foi naquele encontro que foi com aqueles chutes de yoga, meditação, e o Jean-Yves, como é que chamava aquele lugar que Eu não ele fui, mas foi em Garuva, se não falha a memória, foi mais para o sul. é, acho que É, não era tão longe assim da. mas era mais para o sul, era para quem descesse sentido Rio Grande do Sul, aqui de Florianópolis, que eles fizeram. Foi para próximo de Garopaba, foi um espaço muito lindo lá também.
Florianópolis está, quem diria, Santa Catarina está cheio de monte, que nem Minas, está vendo? Não é Isso, só. isso. Temos muitas montanhas maravilhosas aqui. Gente, eu não quero demorar muito para começar, porque temos coisas a falar, temos coisas para poder conversar e poder sentir junto, né? Então, eu queria só pedir para cada um de nós dar uma boa sentadinha com os dois pés no chão, que a gente pudesse centrar mesmo os nossos pés na terra, a terra que nos é permitida no momento, que no meu caso é em apartamento, mas tudo bem. Então, esse momento em que a gente inspira, deixa o ar chegar lá na barriga, abre todo o corpo para receber um ar fresco e deixar sair tudo aquilo que não precisa ficar dentro de nós. E esse momento de inspiração também, que a gente traga todas as coisas boas da terra, da natureza para dentro de nós e que a gente solte tudo aquilo que não precisa ficar para ninguém, que a gente possa ser só um elo de certeza, segurança, fé e generosidade, bondade, firmeza de ajudar as pessoas a crescerem. E bem-vinda, Camila, bem-vinda, Magda, bem-vinda quem mais que aí, acho que estamos todo mundo aí. Eu queria só, eu não sei se todo mundo chegou a ler o que eu coloquei hoje no, no nosso, no nosso grupinho, que é uma coisa que eu recebi do Jean-Yves hoje, que é um ensinamento dentro daqueles grãos de consciência do Jean-Yves, que fala o seguinte, aí pensando um pouco naquilo que nós vimos aqui o mês passado, e que Jean-Yves é esse, que pessoa é essa que a gente honra tanto, e que cara é esse que, de repente, tem tantas mudanças na própria vida, e uma pessoa que não tem medo de desafios, que não tem medo de errar, que aprende com o erro e que espalha aquilo que aprende, a generosidade de espalhar aquilo que aprende e que ajuda a gente a revisitar a própria vida, né? E hoje eu recebi esse trechinho do Apocalipse de Jó, que é: o homem está condenado a ser livre. Ele está condenado a interpretar o que lhe acontece de positivo ou de negativo, para fazer sentido ou não encontrar nenhum sentido. O exercício dessa liberdade nos leva a um hermenêutico, a uma hermenêutica, que é as várias possibilidades de interpretação. E que arte é essa de interpretar que a gente leva para a própria vida quando a gente vê que ser livre nos permite encarar aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. E aquilo que positivo não faz sentido nenhum e negativo que eventualmente vai fazer sentido na nossa vida. Então, eu quero deixar isso para a gente pensar, porque nós vamos de novo escutar coisas que Flávio generosamente nos apresenta e traz um pouco a partir do livro O Absurdo e a Graça. Quero saber antes também se alguém tem alguma pergunta sobre o nosso passado, o nosso encontro passado, ou se podemos seguir, ou se tem alguma pergunta nesse momento, algum questionamento, ou podemos só escutar o Flávio. Flávio, a bola está com você.
E boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui a nossa reflexão sobre Jean-Yves Leloup e sua biografia. Só recordando onde nós paramos. Jean-Yves nasceu em 24 de janeiro de 1950, pertinho de Nantes, na França. E teve uma vida extremamente aventureira, turbulenta e maravilhosa na sua escuta da sua voz interior em busca do que ele precisava. E nós paramos quando eles foram, né, ele foi ordenado padre na França, foi ordenado em 18 de junho de 78, nos Padres Dominicanos. E casou-se, vamos dizer assim, secretamente, só o prior sabia que ele estava casado, e foi mandado para Nova York. Foi aí que nós paramos, onde ele estava na Universidade de Siracusa, e aí ele se tornou um orientador das teses de doutoramento e mestrado de quem fazia estudos comparativos de religiões ou estudos específicos e aprofundamento das religiões. Com isso, ele contatou com pessoas excepcionais nos Estados Unidos, e isso era uma época maravilhosa, nos anos final de anos 70 e início dos anos 80. E nós paramos exatamente quando ele saiu de Siracusa, onde era a universidade no norte do estado de Nova York, para ir para Los Angeles. Já foi uma grande aventura essa viagem. Ele tinha um carrinho velho, Plymouth, e fez 4.000 quilômetros de viagem. Portanto, não foi uma viagem muito curta. Levou dias, porque o carro quebrava toda hora. Então, ele teve grandes aventuras para chegar em Los Angeles. Debaixo do braço, ele levou encomendas, muitos escritos que tinham pedido para ele de roteiros de filmes, por isso que ele foi para Los Angeles. Esses roteiros de filmes eram coisas que ele escrevia compulsivamente, né? Ideias sobre relacionamentos amorosos. E tinha, portanto, essa compulsão de escrever. E o roteiro era uma especialidade que Hollywood não tinha grandes roteiristas nessa época. Os grandes roteiristas foram formados nos anos 80 e 90. Então, Jean-Yves chegou a Los Angeles, convidado também para lecionar filosofia na escola francesa, aonde ele falou, era uma oportunidade de sustentabilidade dele, com salário de professor, porque o primeiro diretor de Sim, Luz. Não, é que acho que ele não fala aí que ele foi expulso dos dominicanos, né? Ainda não, ele só foi expulso na volta, Tá, eu depois que ele voltou. pensei que Né? ele tinha na hora que ele foi embora para essa questão de cinema e tal. Uhum. E aí ele chegou lá e os diretores que receberam os roteiros dele diziam sempre para ele, olha, dinheiro que é bom não tem. Você sabe que a crise do cinema aqui é muito grande, então agradeço os roteiros, e ele entregava de graça, né? Mas se sustentava ali com as aulas de filosofia. A grande frase desse momento dele, como nós fizemos no mês passado, por frases que eram aquilo que expressava o momento forte que ele vivia, a grande frase era: aquele que não viveu um grande amor não conhece nada de Deus, porque Deus é amor. Essa frase costumava martelar na cabeça dele, é uma frase do livro 1 de João, dos versículos 4 a 8, das cartas de João do Novo Testamento. Por que essa frase? Porque ele aproveitava em Los Angeles a passar os fins de semana dele, né, fora das aulas, no tempo que ele pesquisava tudo e convivia com muita gente. Tinham 3 gurus indianos famosos que viviam em Los Angeles. E ele passava o fim de semana, né, conversando, ia para os templos desses gurus
E esses gurus eram, respectivamente, o Muktananda, Krishnamurti e Hashev. E tinha um líder também espiritual zen, o Maezumi Roshi, um japonês famoso, que também tinha um templo lindíssimo em Los Angeles. E era uma tradição dele perguntar coisas, né? Ele fazia verdadeiras reportagens com esses gurus. Para dar alguns exemplos disso tudo, né? Porque ele estava com uma missão, ele queria traduzir, como ele tinha muito tempo livre durante a semana, ele queria traduzir o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos, do aramaico na linguagem original para o francês. Para vocês terem uma ideia do que é o Cântico dos Cânticos, é uma verdadeira poesia, é uma apologia do amor sexual. E é um livro belíssimo que está contido, né, na Bíblia. A Bíblia, no Antigo Testamento, você tem o livro Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e sapienciais, aonde está um livro dos Cantares de Salomão, e dentro dos Cantares de Salomão está o Cântico dos Cânticos, tanto que alguns exegetas atribuem a escrita do Cântico dos Cânticos ao rei Salomão, embora isso não tenha nenhuma confirmação e é até discutível, mas a ideia é de que esse texto maravilhoso dos Cantares de Salomão está dentro, né, dos textos de Salomão. E por que isso, né? Porque Jean-Yves vivia uma angústia interior. Ele amava tanto que o casamento dele era uma coisa extremamente preciosa. Ele não entendia por que o padre não podia ser casado, já que Deus é amor e Cristo pregou esse amor todo, e ele tinha que vivenciar a prática religiosa de um sacerdote dominicano, nos quais, né, dentro do ritual dos dominicanos, padre não pode ser casado, e, ao mesmo tempo, ele manteve o seu casamento, que era uma forma profunda de amor. Então, aproveitava esse tempo de Los Angeles para conversar sobre isso com os gurus indianos, principalmente, porque os 3 gurus indianos eram grandes especialistas de amor, e isso era fundamental. Então, alguns pequenos exemplos. Muktananda era muito conhecido por despertar a energia Kundalini com um simples toque. Então, ele conversava muito, né, exato como fazer isso, né? Essa energia vital do amor, da reprodução, que tinha uma transcendência sexual, como é que podia efetivamente ser despertado? E aí, Muktananda dizia para ele assim: o coração é o mais santo dos lugares santos. Você tem razão em ir até ele sem cessar e explorá-lo, pois é nele que está a realidade que chamamos de Shiva, que vocês chamam de Self. É a experiência do eu sou. E essa experiência maravilhosa do eu sou, ele teve em várias circunstâncias durante a sua vida. E uma delas foi exatamente em Los Angeles, né? Buscando quem que ele realmente era e qual era o caminho dele. E como é que ele resolveria essa dicotomia de ser casado e ser sacerdote? Já que ele mantinha isso em segredo, mas era um problema real que ele vivenciava. Já com Krishnamurti, que era um crítico ferino às instituições religiosas, os diálogos dele com Krishnamurti já eram de outra natureza, porque Krishnamurti era conhecido como, né, tudo via meditação. Eu dizia sempre para ele: meditar é esvaziar-se do conhecido. O conhecido é o passado. Não se conhece a verdade, mas somente o obstáculo
à verdade. Com esses ensinamentos de Krishnamurti, ele queria também, né, através da meditação, que ele já vinha praticando há muito tempo, ele precisava um dia resolver esse conflito interno dele. Para isso, ele tinha que entender as várias dimensões do amor, né? Como separar? Se Cristo era amor, se Deus é amor, os ensinamentos dos mestres são todos pelo amor, por que que não pode ter o amor em todas as suas dimensões sendo vivenciado? Faltava Rajneesh. Rajneesh não estava em Los Angeles, tinha um templo lá e ele queria muito conversar com Rajneesh, porque Rajneesh era o apologista do sexo grupal. Era ali que deveria, né, desenvolver a Kundalini, a energia sexual completa de todas as pessoas, buscando uma transcendência. E ele não conseguia, né, não conseguiu ver Rajneesh. Como nós vamos ver, ele foi tentar se encontrar com Rajneesh logo em seguida da saída dele de Los Angeles, em Poona, uma ilha na Índia. E o último mestre que ele aprendeu a tranquilidade zen, né, foi exatamente com o japonês Hoshi, esse mestre oriental. Hoshi dizia para ele: a sabedoria é aceitar não ser o santo ou o sábio que se gostaria de ser. É aceitar o fracasso que se é. E essa frase de Roshi ficava também dentro dele, né? Ecoando. Como é que eu sou, o que que eu não sou, o que que eu sou, eu não sou nada e eu preciso ser alguém para carregar e divulgar a palavra do amor de Deus. Como é que eu faço isso? E o templo onde Roshi vivia, um templo zen em Los Angeles, belíssimo templo, ele sentia uma paz enorme quando ele ia nos fins de semana e ficava lá, passava sábado e domingo, né? Ele não escreve no livro se a mulher dele ia com ele sempre escreve na linguagem da experiência pessoal. Provavelmente não, ela devia ser, né, uma outra, vamos dizer assim, busca em Hollywood, com os apelos de Hollywood, ela tinha outro mundo em mente. E lá pelas tantas, de tanto ouvir, terminou o ano letivo no colégio francês, e ele cada vez mais sentia o apelo de buscar essa verdade, ir para a Índia outra vez. Ele acordou um dia lá pelas 5 da manhã, escreveu um bilhete para Bárbara, que era o nome americano de sua mulher, Brigitte, deixou todo o dinheiro que ele tinha em cima da mesa e se mandou para o aeroporto de Los Angeles para tomar um avião para a Índia. Estava um calor gigantesco. E no aeroporto, os voos estavam um pouco demorados, porque a pista principal derreteu com o calor, os aviões não podiam correr na pista, então só a pista lateral, ele teve problemas, o voo dele foi cancelado. Eu sei que foi uma peripécia, quase voltando para Los Angeles, uma atendente de aeroportos correu atrás dele, conseguimos um lugarzinho no voo, mas não vai para a Índia, vai para Bangkok. E de lá o senhor vai para onde o senhor quiser. Ele aceitou e entrou no voo e foi para Bangkok. Ficou um tempo em Bangkok, aprendendo também um pouco da filosofia tailandesa budista, que também era novidade para ele, até que ele tomou um aviãozinho, né? Conseguiu um voo para Nova Delhi, e Nova Delhi conseguiu um voo para a ilha de Puna. Era uma aeronave pequena, barulhenta, que parecia que ia cair toda hora, pelo que ele diz, os roncos dos motores variavam muito, mas ele desceu na ilha de Puna para se encontrar com Rajneesh, que tinha, né, a sua sede, vamos dizer, na Índia, lá naquela ilha. Quando ele chegou lá, disse, não, mas ele acabou de voar para Los Angeles. Os aviões cruzaram no ar. Nem por isso ele ficou desesperado. Passou algumas semanas
E no convento, na verdade, no templo de Rajneesh, e não viu nada de sexo grupal, ao contrário, ele foi se encontrar com os livros sagrados, foi praticar meditação, tudo aquilo que ele vivenciou em Los Angeles, ele foi de novo com o tempo e a disponibilidade e a beleza do templo, até que ele, né, foi chamado efetivamente para a França de volta. Mas eles tinham trocado informações. E Rajneesh dizia para ele por mensagens: o sexo é divino. A energia original, a energia sexual, é uma manifestação do divino. É evidente que essa energia que criou a vida, ela é a maior, a mais misteriosa de todas as forças. E ele, com isso, né, não conseguia resolver sua situação. O que eu devo praticar, portanto? Minha vida plena de amar minha mulher ou entregar-me ao sacerdócio? E Rajneesh também colocava sempre o exemplo da realidade pelos judeus. E dizia ele, os judeus são bem-sucedidos em sociedade. Se você segue a lei, será sempre bem-sucedido. Se vive por amor, você será um fracassado. Aí que ele entendeu o que era aceitar o fracasso, né? Que, como dizia o japonês, Roshi. Por outro lado, em Deus, o amor tem êxito. A lei fracassa. Mas quem se preocupa com Deus, se os humanos só se preocupam com a razão? Então, as trocas de informações entre ele e Rajneesh foram sempre por carta, nunca houve o encontro dos dois, pelo que está no livro. Pode ser que eles tenham se encontrado depois que ele escreveu, né, o seu grande livro, O Absurdo e a Graça. Foi chamado, portanto, de volta à França, porque os dominicanos queriam que ele desenvolvesse em Saint-Baume, onde é pertinho da igreja, da Gruta de Maria Madalena, ele tinha que construir ali um instituto cultural. E aí ele foi para Saint-Baume. E aí ele sentia o apelo dessa viagem pelo eu sou. Exatamente a vivência do quem sou eu sou. E essa busca de identidade interior, de atender à voz de Deus, mandava-o encontrar-se com Maria Madalena. E ele dizia, Madalena, eu tenho que ir, porque Maria Madalena marcou um encontro comigo em Saint-Baume. Chegando lá, evidentemente que ele foi à gruta, que é no alto da montanha. Irene esteve lá, depois contou isso para a gente, né? Você vivenciou esse pedacinho de céu. E Maria Madalena era a encantadora mulher que abrigava os arquétipos femininos sagrados. Os 4, eram 7 arquétipos, como dizia Jung, mas os 4 principais eram arquétipos do sagrado feminino. Quais eram esses arquétipos? Primeiro, da pecadora, a mulher solta, livre, amante. Segundo, a mulher que escuta, da sombra da cruz, a sofredora, e da mulher amada e amante de Jesus. Então, aquilo para ele era um apelo, um chamado. Preciso estar com Maria Madalena para entender a força desse feminino, que até então ele não tinha resolvido, né, a aceitação do seu feminino, muito menos do mundo feminino. E aí ele pensava, né? Maria Madalena não está aqui em São Bome para me ensinar a aceitar não somente o feminino, mas ensinar a aceitar a mulher em minha vida. E essa mulher era Bárbara, Brigitte, a esposa dele. Então, ele foi para lá com essa missão. Agora eu vou integrar esse amor e entender o que é o amor completo, né?
e o feminino sagrado. Nessa época, ela já era todo transpessoal, né? Já tinha uma formação diferenciada, já tinha estudado as religiões, já tinha feito estudos comparativos entre os 4 grandes livros religiosos das 4 grandes religiões, e, com isso, ele pôde abrir um centro internacional de cultura. E, nesse centro, ele dirigiu por alguns anos seminários e reuniões sempre ecumênicas, convidando pessoas importantes, sejam, né, da Igreja Ortodoxa, sejam da Igreja do Judaísmo, seja dos budistas, principalmente, e dos muçulmanos, porque com a Torá, o livro sagrado muçulmano, a Bíblia Sagrada e o livro de Buda, ele pôde ver que todos tinham a mesma comunalidade na definição do amor humano. Todos eram para o amor. A razão de ser da humanidade é a prática e o desenvolvimento amoroso. E isso era mais ou menos em 1985. Esse centro já estava sendo muito admirado na Europa, porque era o ponto de encontro, né, dos ecumênicos, e que iam para São Pome fazer esses pequenos seminários com grande felicidade, e com o jeitoso e jeito integrador dele, aquilo era um prazer imenso para todos que iam estar lá. Mas começou a despertar outros ciúmes e outros problemas, né? Não adiantava só querer ser um ecumênico, pregador da união de todas as igrejas. E, com isso, ele foi acusado, né, de movimento sincretista, né, de movimentos, né, de efetivamente não serem canônicos dentro da Igreja Católica, e muito menos, né, de poderem ser fiel àquelas da Ordem dos Dominicanos. E aí denunciaram, né, o casamento dele com Bárbara, com Brigitte, e ele teve que encerrar sua atividade no Centro Cultural. Nessa oportunidade do Centro Cultural, eu esqueci de dizer que uma das pessoas que estava sempre lá com ele era Pierre Rivaio, né? Então, foi muito importante a importância de Pierre Rivaio de estar sempre com Jean-Yves Leloup, que foi depois disso que se criou, né, a Universidade da Paz, logo em seguida em Brasília, em 87, e o CIT, o próprio Colégio Internacional de Terapeutas, nasceu provavelmente lá em São Bome, e depois foi oficializado aqui no Brasil. Mas, voltando ao drama de Leloup pessoal, ele descobriu nesses estudos e nas suas vivências que ele podia executar o seu despertar físico-corporal. Aprendeu isso com os gurus, né? Como é que ia desenvolver a sua energia Kundalini em toda a sua plenitude. Aprendeu também o seu despertar psicoafetivo, né? Pelo coração, como dizia o mestre Zen, Roshi. É pelo coração que você vai integrar tudo. E nos seminários todos, era essa a grande verdade. Ame irrestritamente. E o desenvolvimento do amor é que vai te dar, né, o equilíbrio. E o principal despertar também veio na dimensão espiritual, o seu que ele chamava de despertar noético e espiritual, a transcendência. E aí ele buscava a transcendência sexual também, como uma forma, né, de ter experimentado todos os amores terrenos e poder fazer a sua transcendência. E com essa acusação do sincretismo, a divulgação do casamento, né, ficou muito complicado, e aí é que ele foi expulso dos dominicanos em 1986, logo no ano seguinte, mas foi acolhido imediatamente pela Igreja Ortodoxa Francesa.
porque na Igreja Ortodoxa é obrigatório o sacerdote ser casado, que é o testemunho familiar do amor. Então, todos era o contrário, né? O ortodoxo tem que mostrar o amor familiar, o amor irrestrito, e não como os cristãos, né, ainda não aceitam essa dimensão plena. E com isso ele voltou, né, para a França e para a sede dos dominicanos e pôde encerrar o seu livro nessa fase da vida, com uma frase belíssima que ele sempre dizia: "Sê consciente, seja consciente, né? E faze o que puderes." Essa era a grande frase dele nesse momento da vida. Quanto mais você for consciente corporal, psicoafetivo e espiritual, mais integrado e equilibrado você será. E faz o que puderes. Você não é um ser que transforma, você é um ser comum, uma pessoa comum. E apenas o que você puder fazer dará o sentido da sua vida. E ele conheceu, em 15 de fevereiro de 89, né, a sua graça plena, como ele diz. E aí ele se redimiu, reconhecendo Brigitte, já tinha 2 filhos. O primeiro, Jean Tristan, seu filho, que era um violinista maravilhoso, e sua filha Hélène Marie, né, que já era menor do que Jean Tristan, tinha uma diferença de 5, 6 anos, e ele dizia: meus filhos são minha graça. Brigitte, Bárbara, são a minha graça também. Minha família é minha graça. Então, o meu conflito não existe mais. Eu aceito aquilo que é inaceitável para os padrões dominicanos, o casamento, aceito, integro, e entendi que o reconhecimento do feminino sagrado e a aceitação da mulher na minha vida completou esse ciclo maravilhoso. Ele tinha 40 anos, quase 40 anos. Portanto, era uma idade já madura. E aí termina o livro dele com uma mensagem belíssima, sempre do ser consciente e faze o que puderes. Hoje, como contou Irene para nós, né? Hoje ele vive em Apremont, um pequeno vilarejo ao sul de Nantes, na mesma região que ele nasceu, no Vale do Rio Loire, a 150 quilômetros de Rocher-Marotte, onde ele nasceu, é tudo no Vale do Loire, perto de Nantes, que é quase fronteira com a Espanha, com a sua nova esposa, Catherine. Mas todos os dias ele se faz essa pergunta: quem sou eu? Eu acho que é essa a pergunta, né? Eu me faço todos os dias. Quem sou eu? E a busca dessa resposta está em cada um de nós, dentro de nós, e vem pelo coração. E ele termina dizendo sempre isso: o absurdo e a graça não podem existir separados. Eles estão sempre juntos, a sombra e a luz, eles estão sempre juntos. E é isso que dá o sentido de nossa vida. Pronto, Luz, a reflexão de hoje está terminada. Gente, meu Deus do céu, é que em cada frase dá para a gente ter desdobramentos multiplicadores. Não é só um desdobramento, né? Mas acho que eu queria pegar agora pelo fim, até pela questão do significado da graça. E quando ele fala, porque nós sabemos, né, a maior parte daqui sabe que, no mínimo, ele teve 3 esposas. Né? Ele veio para o Brasil tantas vezes, casou com um brasileiro aqui. Teoricamente, o que a gente não tem, assim, ele tem um filho com essa brasileira, que se chama Ian também, que é uma referência a João.
E ele agora está com essa outra pessoa, que é francesa mesmo, e, enfim, está no terceiro casamento, cada vez mais exicasta, né? Até o fato dele morar hoje nesse lugar é um lugar mais recolhido, tal, como a Irene contou, é um lugar assim onde ele ficou muito feliz, né? A Hélida depois conversou muito comigo sobre a felicidade dele de poder servir a esse grupo. Ele ficou muito feliz e, inclusive, está interessado em que haja um grupo para o ano que vem. Mas voltando na questão da graça, é que eu vou recordar da Dulce Magalhães, que ela falava assim, a graça é de graça. E às vezes eu não entendia muito isso, né? Porque quando o Jaime fala, o Jaime viveu longe do Jean Tristan, viveu longe dos dois filhos, do filho e da filha. Ele viveu a vida dele, mas aquela foi a mulher que abriu um caminho para ele dessa pesquisa dentro dele mesmo, o que é homem, o que é mulher, o que eu posso, o que eu não posso, por que eu não posso, e quando ele termina, quando ele fala disso, que ela, a Bárbara, é a graça, os filhos dele são graça na vida dele, eles são de grátis, eles são dados sem obrigação, aquela coisa que vai assim, nossa, nunca olhou para o filho, agora vem falar que, me desculpa, meu filho. Ele não pede perdão nesse sentido, porque ele viveu e ele vive a inteireza dele. E o que Deus dá de graça. Deus não pergunta o que nós vamos fazer com a graça que cada dia a gente recebe. A graça do calor, a graça do frio, a graça da chuva. Que graça é essa que vai cair outro furacão lá no sul? Graça? Mas o que é isso, né? Mas onde é que a gente vai conseguir enxergar a graça? E, e quando ele fala isso, assim, para mim foi difícil entender como. A Lucila de antes de ontem, sei lá, de outro dia atrás, que é como assim você larga essa mulher? Porque eu andei com ele uns dias aqui em São Paulo e ele é distraído mesmo. Então tem uma coisa, você deixou essa mulher para seguir aquilo que era o seu coração que mandava. Mas o amor vinha do coração. Então, ele queria, pelo menos, dentro de, assim, qual é a minha verdade, qual é o foco, porque ele nasceu para morrer. Lá no começo ele vai falar isso. Mas eu nasci para morrer? Então, tá. Então, o que eu vim fazer aqui? Né? Então, se isso é o amor, deixa eu viver para entender o que é esse amor. Então, quando ele fala da graça, é uma coisa assim, nossa, como é que a gente vai falar que esse cara, como é que a gente não vai julgar esse pai cujos filhos foram criados por Bárbara, basicamente, né? Mas teve uma coisa que o que eu estava fazendo por mim dentro desse universo que está nessa condição de ser humano. Então, assim, a questão dele, a ligação dele espiritual, tudo mostra que. E aí eu lembro da Dulce, quando ela falava assim: olha, se eu te dou um presente, você faz dele o que você quiser. Se você. Uma vez ela me trouxe uma blusa. E eu falei, nossa, como é que eu vou sair? Eu toda certinha, e a Dulce exuberante, ela me traz uma blusa super exuberante. Falei, ai, Dulce, você acha que eu vou ficar bem com uma coisa dessa? Ela falou, olha, é o seu presente, você faz dele o que você quiser. Se você quiser dar para a vizinha, se você quiser dar para sua filha, se você quiser dar para alguém, eu vou me sentir generosa com você, que eu tinha falado da generosidade dela.
vou sentir que eu fui generosa com você. O que você fez da minha generosidade não é problema meu. E o que você fez do amor que eu te dediquei não é problema meu. E aí o Jair acaba que ele fala do absurdo e da graça, né? Quantas coisas que assim a gente foi se desenvolvendo achando, imagina, isso é um absurdo. O cara larga os filhos lá, pô, e aí fica casando com uma, casa com a outra, e tá tudo bem dentro da nossa sociedade, né? Dos nossos congelamentos de ideias, né? A gente seria para a gente um aspecto para ser crítico com relação a isso. Mas qual é para nós o absurdo e a graça da nossa crítica? Por que é um absurdo do meu ponto de vista? E aí, no reverso, por que isso pode ser uma graça no meu ponto de vista? Como é que eu perdoo? Eu perdoo o outro ou eu me perdoo porque acabei não tendo a minha inteireza respeitada por mim mesmo? Enfim, estou trazendo essas coisas só para jogar um pouco mais de lenha na fogueira, mas eu quero escutar vocês. Flávio, o que você acha disso? Podemos abrir para as pessoas. Sim, Flávio, vamos abrir as Tem perguntas. Só uma queria pergunta também no registrar, chat. eu postei no grupo esse resuminho com as 15 frases que eu escolhi para a reflexão dos 2 dias. Já está no grupo o texto com as frases em negrito, porque cada frase é uma reflexão profunda que a gente pode tirar grandes lições para a nossa própria vida, né? E que foram para ele também coisas fundamentais. Já no chat tem uma pergunta da Camila, né, se realmente a experiência do eu sou pode ser considerada uma crise existencial que ele teve. Eu não diria que foi uma crise, eu diria que foi uma permanência do quem sou eu, do eu sou. E ele teve várias dessas circunstâncias. Sempre quer saber quem eu sou, até que ele entendeu que eu sou o amor. E o divino está dentro de mim, como ele mesmo disse. Então, para poder integrar esse amor, hoje ele consegue se definir quem sou eu, né? Com absoluta tranquilidade, porque ele também é um ser profundamente amoroso. Ele também buscou esse equilíbrio interno para a prática do amor em todas as suas dimensões. então, eu vou acrescentar, Flávio. Eu discordo de você. Eu acho que não. A crise existencial ela é permanente. Porque sem crise, você A gente não cresce. não cresce, você não se pergunta nada. Então, é a tal história, assim, se eu não entro em crise, se eu não quero entrar em crise, eu tenho medo de mim mesmo, né? Então, a impermanência da vida é que nos permite até olhar assim, escuta, a vida é impermanente. A partir do momento em que eu visto azul, eu não posso vestir outra cor. Então, só de ter que escolher uma outra cor, eu entro numa crise. Então, a crise é existencial. Isso não significa que para cada crise não haja um conflito e não haja uma prosperidade, né? Porque eu sou obrigada a pensar mais e a me desafiar mais. Não sei, Flávio, mas o que vocês Vamos acham? ouvir a Camila, que está com a mãozinha levantada, que fez a pergunta. Diga, Camila. Não, eu tava. Oi, gente, boa tarde. Camila aqui de novo. Tô adorando. Nossa, como o Flávio fala romanticamente. Dá até pra ver a história na cabeça. Enfim, o que eu acho é que ele tinha um pensamento crítico muito interessante.
Ele olhava, pelo que você falou, Flávio, não conheço, conheço pouco, mas ele olhava, sei lá, para isso e ele não via isso como um bicho de madeira, ele pensava sobre isso. Isso é uma coisa que a nossa sociedade atual, 2023, não existe, existe para poucos, porque a sociedade vai se alimentando rapidamente, quando você vê, já é domingo de novo. E uma coisa que eu vi da crise existencial, e eu vejo como a Luz falou, é que são momentos em que eu paro, avalio a minha vida, me critico, não no sentido negativo, mas positivo, para falar, não, isso é legal, isso não é. E ele fez isso desde o nosso último encontro, agora esse, e acredito que a vida dele toda, em vários momentos da vida. Ele não isentou a sombra, que ele tinha a parte mulherenga, que ele tinha a parte da sombra dele que você trouxe. Mas não, ele utilizou a sombra para integrar na personalidade, para se autoavaliar e para criar a autoconsciência. Só que isso foi tão grande, expandiu tanto que ele quis compartilhar com o mundo, que é o que nós aqui, como terapeutas, também fazemos. Então, eu senti isso e acho muito interessante essa discussão. Obrigada, gente. Obrigado a você, Camila. Gelsi, que estava com a mãozinha levantada, Gelsi? Vamos lá, Céu. Não? Não? Bom, mas agora é com vocês. A gente quer escutar vocês. Como é que, quem que pode nos agregar alguma coisa a mais? Estou vendo a Karen, que entrou também. Oi, Karen. Karen. Oi, gente! Olha aqui esse grupo aqui. Vamos lá, Adilson. Fala um pouquinho, Adilson. Estou com saudade de você. Oi, boa tarde, tudo bem, pessoal? Oi, Adilson. Oi, tudo bem, Flávio? Eu pouco atrasado, estava atendendo, né? Estou com o livro aqui do lado que eu tô terminando de ler. E eu fiquei muito mexido quando eu comecei a ler esse livro, né? E, assim, ouvindo o Flávio, você falar, Flávio, assim, é que, assim, para mim, no começo, me impactou muito, né? Do meu caminho, da minha jornada, da minha busca, né, das minhas reflexões, que não cessaram, é claro, né? Mas o que eu achei interessante é quando justamente ele sai de uma coisa mais pesada, né, e vai para uma coisa mais fluente, mais leve, e isso vai ficando cada vez assim profundo, né? Vai aprofundando e vai criando um corpo, né? E aí eu fiquei pensando nesses mestres que ele encontrou, nessas pessoas, né? É engraçado. Eu não tive a oportunidade de ir para a Europa, mas assim, a sensação que eu tenho é que o mundo está mais perto da Europa, né? De ver ele deslocando para lá e para cá, né? Então eu falei, nossa, né? Ele foi para um monte de lugar, encontrou, né? Ele teve esse acesso, né? Mas foi uma escolha de um caminho, né? Acho que também ele é fruto desse objeto, dessa escolha, né? E que me faz lembrar, né, Flávio, Luz, né? Assim, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele por alguns segundos no Tuca, né? Que eu tive a oportunidade de ver 2 vezes no Tuca aqui em São Paulo. E, assim, é muito. Eu não tenho nem palavras para dizer, né? Assim, poxa, o fruto de toda essa busca, de todo esse trabalho, de todo esse autoconhecimento, dessa presença do eu sou, daquele que é, né? Dessa presença real, porque eu tive a oportunidade de vê-lo só 2 vezes pessoalmente. Eu sei que tem pessoas que já fizeram retiro, aprofundaram, fizeram curso, e eu fiquei apenas sentado num, num espaço que deu, da segunda vez que eu cheguei, né, que eu morava aqui em São Bernardo, e quando eu cheguei lá no Tuca, estava tomado o teatro. Aí eu sentei na escada, né? Eu falei assim, eu estou aqui, né? E foram acho que 2 horas, 1 hora e meia, não lembro, né? Mas foi de uma plenitude, sabe, de uma graça, né? Ali eu expandi muito, né? Ali eu expandi muito o meu campo, né? E foi um encontro, né? Então, poder
ver que ele fez esse caminho, né? Acho que assim, que ele é humano e que é possível, né? E que aí é o caminho de cada um, a jornada de cada um, né? A entrega de cada um. Aí eu fico pensando nos meus encontros que eu já tive aqui no Brasil, né? As pessoas, né? Os encontros com outras religiões, né? E aí eu fico, assim, refletindo, né? Dessa busca, né? E porque quando eu encontro com o Jair depois de 10, 12 anos, sei lá, eu falo, o que fez sentido da minha busca? Assim, e uma das coisas que com certeza fez muito sentido foi o encontro com ele. O que eu experimentei ali, né, o que eu experimentei lendo alguns livros dele, eu não experimentei em outros lugares, embora eu goste muito do Rudolf Steiner, né, que eu falo quando eu leio o Rudolf Steiner, parece que eu estou conversando comigo mesmo, né? Mas assim, mas quando lendo os Jair, é uma coisa que me expande, né? Ouvindo você falar dessa forma, com essa profundidade, sabe? Com essa amorosidade, né? É assim, né? Ameniza todo o impacto do que eu já li no começo, né? Mas assim, eu sei que eu estou aqui. Eu sei o que eu sou. Eu sei disso, né? Eu sei que um dia eu encontrei alguém que me acolheu, que caminhou comigo, foi apenas ficando, mostrando que eu também era, né? Então, assim, eu sou eu, né? Eu sou eu, mas eu sou vocês. Mas eu sou eu aqui e agora, presente, no sopro, na vida, né? Diante daquele que é. Então, é assim, gente, eu fico sem palavras, porque eu não sei explicar a sensação que eu tenho de quando eu estou com vocês e de quando vocês falam. É algo maravilhoso, algo que realmente reverbera no meu ser e nutre a minha alma. Gilson, muito obrigada pela Beleza, Dilson, beleza. Mas quem mais gostaria de falar um pouquinho sobre o que escutou do Flávio hoje? A Hoje, Dolores está com a mão levantada. Irene, A Dolores está com a mão levantada também. Dolores, cadê? Oi, achei. Irene, primeiro Dolores, tá? Diga lá, Dolores. Então, ok, obrigada. Boa noite a todos. Na verdade, ouvir o Flávio, né, eu acho que assim, é instigante o absurdo e a graça para minha própria retrospectiva, né, a reconstrução do meu caminho. Acho que é extremamente instigador, assim, e que coisa linda, né, que alguém já falou, mas é do humano com o divino, né, essa possibilidade do absurdo e da graça, de a gente ter essa percepção, essa sensibilidade para encontrar isso em nós, né? Para perceber o sentido do caminho, o sentido da vida. Então, uma coisa era essa, e eu queria, então, duas perguntas. Primeiro, para a Lucila, que eu sei que nesse percurso de aspirante do CIT, né, a gente tem que fazer uma construção da própria biografia, né? E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, e acho que isso é maravilhoso, esse aquecimento aqui com o absurdo e a graça. E outra, Flávio, para você, é que você falou dos 7 arquétipos, né, do feminino sagrado, da Maria Madalena. Só que você falou 2, a pecadora, a sofredora. Você poderia falei falar? 4. Ah, Eu falei foi? 4. Eu peguei 2, a pecadora, a sofredora. Quais seriam os outros 2, Flávio? Olha, está no texto que eu pus no nosso grupo. Ah, vou ver lá então. Você pôs isso, né? Agora você Obrigada. encontra os 7 arquétipos, eles estão descritos no livro de Tomé, Ah, os de quais são os Tomé. 7 arquétipos. E Jung também comenta os 7 arquétipos, aí da mãe, da mulher administradora, né, que são os outros 3 que eu não citei aqui, porque não era exatamente o foco. Os 4 do sagrado feminino que eu citei. Obrigada, Flávio. E aí, Obrigado a você, porque aí eu vou Dolores. lá no Tomé.
Sim, obrigada. Irene, Peraí, deixa eu só falar com a Dolores. É o Sim, seguinte, eu posso falar com você depois sobre isso, mas nesse momento está acontecendo um curso do Jair pela Unipaz de Goiás, que é exatamente sobre a anamnese. E a anamnese é um dos pilares da, da, do caminho para o CIT. Então, se você quiser, também te passo o link lá. Aqui nós estamos com pessoas, a Kátia, que é de Florianópolis, o Flávio, alguém mais que está fazendo o curso? Manuel que dirige. Hã? É o Manuel que dirige. Da anamnese, do É, Jair? exatamente. Estamos amanhã à noite. Manuel, faz o seu comercial aí. Pois é, Manuel, claro. Então, amanhã à noite, a nossa amada Hélida, ela vai falar sobre o que a Irene já falou, da viagem à França no primeiro momento. Então, ela vai disponibilizar o link para quem quiser pelas redes sociais da Unipaz Goiás, né? Vai ser bem interessante ela contar o ponto de vista dela, com slide, tudo. E esse anamnese essencial é só entrar em contato com a Unipaz Goiás. Amanhã eu acredito que vai ficar aberto direto, já vai dar para beber um pouco dessa fonte. Manuel, você não podia claro, vai mais, ser ótimo, obrigada. pode, de repente, colocar o link no nosso grupo, Manuel? Você está no Assim que grupo? a Hélida, assim que a Hélida disponibilizar, eu coloco, Amada. Perfeito. Você está no grupo dos encontros? Sim, sim. Então, ótimo. Então, eu vou pedir para você, alguém aqui não está no grupo, quiser estar nesse grupo, é só para avisar, e só fala só com relação às orientações maiores. Não, não tem nada mais do que isso. Então, se o Manuel colocar amanhã, olha, aproveitem para entrar um pouco nisso. Cadê a. Perdi A Dolores? a Estou aqui, Lucia, estou te escutando. Dorinha, perdi. De repente é legal, mas também te passo o telefone, o celular de lá da Unipaz, Goiás. e aí vai ser super legal. Acho que é um belíssimo. Obrigada, valeu. A anamnese é o que faz você fazer isso que o Jair faz o tempo todo. É assim, cada questionamento meu, e a gente não foi criado para se questionar o tempo todo. Por que que hoje eu fui para essa festa e não para aquela? Ou por que que eu vou escolher esta festa e não aquela? Então, tem aquela coisa que é assim, sabe que pegando, desculpa aí, gente, mas só pegando esse mote de escolhas e da anamnese, olha o que as redes sociais hoje fazem com a gente. Vão dizer, vai ter uma festa pública lá não sei aonde. Ah, eu vou para a festa pública. Eu não penso no que é que aquela festa vai trazer para mim. Eu estou falando em festa, mas podia ter, de repente, uma passeata, ou podia ter, de repente, uma coisa de igreja. Mas o que importa é o que isso vai trazer da minha verdade e o que eu vou poder distribuir a partir disso. Então, a anamnese é fundamento do fundamento da, do caminho. Anamnese. Aham, Tá? Fala depois. obrigada. Conte mais. Agora era a Irene. Irene, Já são 6h05. Tudo bem eu falar? Tudo bem. É Pode. rapidinho. Tá. Primeiro, eu quero dar spoiler da data que o Jean-Yves vai receber as pessoas na França ano que vem. 4 de maio. Por favor, quem puder, vá. Né? Só uma experiência.
Agora, o meu pensamento, Luz e Flávio, é assim, né? Primeiro ele vai procurar, resumidamente, ele procura a igreja ortodoxa, né? Quer fazer parte. E aí eles falam, você tem que ser casado. Aí ele fala, eu não quero me casar. Jesus não casou, por que eu tenho que me casar? Né? Aí passa a vida. Aí ele é meio que encurralado a casar com a Brigitte, que depois de um batismo numa igreja francesa, vira Bárbara. E ele sofre, porque ele fala, como pode eu querer tanto isso e eu não consigo dar conta de estar junto com uma pessoa, né? Como é que pode isso? Ele sofre, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, de toda a busca, de todos os ensinamentos que ele vai, onde ele está agora? Ele está no local próximo onde ele nasceu, quase um castelo, casado e servindo. Ou seja, dá a impressão, ou quase certeza, né, Flávio? Ele encontrou aquilo que o japonês falou do coração, do amor, sabe? Ele encontrou onde buscar. Ele não carrega mais a culpa de ser ou não ser padre. Ele carrega a certeza de que ele está no lugar onde ele pode servir. E é isso. A impressão que me deixou foi essa, gente. Obrigada. Muito É obrigada. isso mesmo, Helene, é isso mesmo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? A Eu Glorinha queria deu dizer para o Adilson que eu também estava nessa palestra do Tuca, e foi uma palestra especial, porque eu também senti isso, meu campo áurico expandiu, né? Que expande perto de uma pessoa dessa. E foi uma noite assim especial mesmo. Eu tive outros encontros com o Jean-Yves, mas esse foi muito especial. Obrigada, Flávio. Obrigada, Luz. Obrigada a todo mundo. Nós é que te agradecemos, que coisa boa. O que mais vocês gostariam de falar? Esse encontro no Tuca foi bem interessante, talvez vocês lembrem. Ele estava lançando o livro Ídolos e Ícones. Tinha um lançamento do livro dele, Ídolos e Ícones. Então, ele também falava da diferença. Olha lá, o Adilson. Ícone, exatamente. A diferença, né, de por que idolatrar e qual é a questão do... Sabe, como é que é quando você tem como um ícone, e aí você tem uma, uma referência a mais, né? Tem uma referência. Isso foi muito legal. Que bom. O que mais? Elô, quer falar uma oi para nós, Elô? Oi, Bom, pessoal. Saudades de vocês, mas hoje eu consegui pegar o finalzinho do Flávio, né, Flávio? Amanhã a gente Bom vai te dar. vê-lo. Eu adorei, porque esse livro eu li há muito tempo atrás, me deu a vontade de pegar ele outra vez e ler novamente, né? Essas coisas que a Jean Yves é assim, a gente tem que pegar o tempo inteiro, a gente pode ler o tempo inteiro. E é muito lindo mesmo, adorei. Esse grupo seu está muito lindo, Luz. E, Manuel, essa história aí, eu quero saber, você precisa me falar desse link aí, desse trabalho aí da anamnese. Não fiquei sabendo, mas eu agradeço vocês todos estarem aqui, me trazendo aí, nutrindo aí com Jean-Yves Leloup, né? Meu mestre, meu sentimento. Estar na presença do Jean-Yves Leloup, eu derreto, eu derreto em água. Eu fico inteirinha aguada, eu molho a roupa minha inteira. Eu transpiro da cabeça até o pé, chora assim, só sai água de mim. Assim, é incrível
a minha experiência do lado dele. É uma coisa impressionante. Eu entro num estado muito forte mesmo. Mas ele é uma pessoa muito linda mesmo. Que vontade de ir, ele. 4 de maio. Ave Maria. Vamos lá, Lu. Vamos. Obrigada, querida. Obrigada, Obrigada Não, por esse grupo. Elô, eu te falo amanhã de manhã no nosso encontro do sítio, pode ser? Pode, claro. Aí você já chama todo mundo lá também. Obrigada. Ô, Manuel, eu vou pedir para você, manda um áudiozinho no grupo daqui dos encontros abertos também, e manda, quem sabe alguém ainda se interessa, se você puder mandar como, manda tudo que você pode, que ajude a agregar mais gente nessa turma. Eu vou falar com a Hélida. Você fala com a Hélida, eu também vou mandar um bilhetinho para ela, mas fala com ela, por favor. Eu já conversei de tarde com ela hoje, mas eu vou falar com ela logo mais. Perfeito, tá ótimo. Tá. Gente, alguma coisa mais, Manuel? Tá tudo certo? Glorinha de Deus. Muito obrigada. Nós, nós vamos disponibilizar a gravação. Claro que a gente já um monte de gente já andou pedindo aqui, mas a gente vai, e até porque eu acho que assim, no mês que vem a gente ainda vai. O que vocês acham da gente fazer uma amarração aqui com o absurdo e a graça? Tudo bem? Flávio, é só assim, Flávio. Eu agradeço e te convoco de novo, Flávio, para que você conte história, porque você, acho que quem foi que falou, acho que foi você é um contador de histórias, né? Dá vontade de ficar escutando muitas as histórias. E isso, que bom, porque isso ajuda a gente a entrar na história e ver o que a gente tem a ver com a história. O que a gente tem a ver com a verdade da gente mesmo, né? Isso é muito bom. Nos vemos o mês que vem, se Deus quiser, fim de outubro. Estamos juntos. Obrigada para todo Estamos mundo. juntos, sempre juntos, presentes. Obrigada, namastê. Tchau, Dolores. Obrigado.